Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui de novo, às 15 para as 7 da manhã, nessa nova semana, que a gente já sabe que se iniciou ontem, né, no domingo. A cada domingo, primeiro dia da semana, se inicia uma nova semana, mas a gente, de fato, fala que começa a semana na segunda, pelos trabalhos e tal. E hoje estamos iniciando uma nova série, a série Mulheres da Bíblia. Amanhã a gente vai começar um pouquinho mais cedo, não às 15 para as 7, mas às 6:30, tá ok? Por quê? Por que, pastor, o senhor vai alterar isso? Porque, no caso, a minha esposa, meu filho, pessoas que estão na escola, aqui no lado, pelo menos aqui na região de Colatina, ou Edessa, vão estar voltando às aulas de maneira online, mas de maneira mais específica. Então, às 7 horas já estão ali assistindo os vídeos, né, online, já das 7 a meio-dia. E eu não sei as outras escolas, mas provavelmente devem ser assim, porque vai ficar parado, né? Senão vai perder o ano. E aí muitas atividades vão estar voltando de alguma maneira. E ao voltarem de alguma maneira, vão ficar mais cedo. E aí, para não perderem também a possibilidade de assistirem outras pessoas, então a gente vai começar um pouquinho mais cedo, tá bom? Vai começar amanhã, vou colocar depois no grupo às 6:30. Hoje a gente vai começar às 15 para as 7, já está começando, né? Abra sua Bíblia aí, nós vamos falar sobre as mulheres da Bíblia. Hoje a gente vai falar da primeira parte. Não sei se você pensou em alguma mulher, mas nós vamos falar de duas que viveram juntas por um período, aprenderam a ser amigas e a gente vai tirar algumas lições. Hoje a gente vai estudar um pouquinho a primeira parte delas e depois amanhã a segunda parte. É a história de Ruth. Quando a gente fala de Ruth, a gente não lembra só de Ruth. Vem Ruth e Noemi. E eu falo só de Ruth. Não, mas é Ruth e Noemi, a história de Ruth tem a ver com a influência de Noemi. Eu ia dizer que é mãe e filha, mas não era ainda, né? Era a mãe do esposo, então era a sogra e a nora. Só que viraram mãe e filha, diante da situação. E eu quero ler isso com vocês, tá? A história de Ruth. Abra aí no livro de Ruth, capítulo 1. Hoje a gente vai meditar mesmo no capítulo 1, tá? A gente vai falar algumas coisas importantes, alguns dados importantes para a gente entender aquela história. E amanhã a gente vai à parte 2. Hoje vai falar um pouquinho de coisas tristes, mas de esperança, tá? Porque a história de Ruth e de Noemi tem uma parte triste. E amanhã nós vamos falar da outra parte, da restauração, daquilo que Deus fez na vida, tanto de Ruth quanto na de Noemi, tá bom? Feche seus olhos para a gente fazer uma oração ao Senhor. Bondoso Deus Pai querido, estamos aqui numa nova semana, na segunda-feira. Hoje estamos começando aí ainda às 15 para as 7 da manhã. Amanhã a gente vai começar um pouquinho mais cedo, às 6:30, porque alguns estão tendo que se adaptar com esse novo horário, trabalharem, e a gente quer alcançá-los também. Agora, Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, para a gente compreender a história da Bíblia, das mulheres da Bíblia. Essa semana que a gente vai falar só das mulheres. Então nos ajude também para que a gente possa aprender com elas, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um bom dia a todos e a todas as irmãs também. Eu quero ler um pouquinho na história, está no livro de Ruth, capítulo 1, eu vou ler no verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. E este homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion.
efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando a gente lê essa primeira parte, até aí tudo normal, né? A Bíblia fala que era na época dos juízes, naquela época em que os juízes julgavam, né? O livro anterior era o livro dos juízes, não existia rei em Israel ainda. O último juiz foi Samuel, foi quando o pessoal pediu um rei. Mas nessa época era a época dos juízes. Josué já tinha passado e estava naquela época. E era uma época em que muitas vezes, quando você lê o livro de Juízes, cada um fazia conforme achava que estava correto. Não quer dizer que era correto. Então você vê algumas coisas equivocadas até no livro de Juízes, alguns erros ali, alguns costumes. E estavam com fome, estavam em período de privação. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei que muitas pessoas vão passar dificuldades. Porque não podem sair à rua, não podem vender. Aqueles que têm os seus recursos, muitas vezes o patrão vai ter que negociar ou vai diminuir o salário. Não sei se você vai passar por isso, mas é complicado. E sabe, e a Bíblia diz que naquela época houve fome na terra. Aqui na nossa região, no Brasil ou no mundo, não está havendo fome, né? Assim, não está havendo pragas para isso. Está acontecendo uma outra situação que pode causar fome, né? A falta de trabalho, a falta dos recursos, porque é só a gente parar e pensar. É impossível ficar em casa recebendo o que recebe. Você há de convir comigo, concordando ou não concordando. Não estou dizendo que a gente não tem que continuar em casa. A gente tem que continuar. Vai fazer o quê? Vai brigar? Vai morrer? Vai ficar em casa. No entanto, ao ficarmos em casa, por mais que você faça as coisas pela internet, por isso, por aquilo, você há de convir que em algum momento alguma coisa vai mudar. Vai diminuir alguma coisa. Então, vamos imaginar nesse período aqui, um homem de Belém saiu para habitar na terra de Moabe, tá? Era uma outra terra, era vizinho ali, com a sua mulher e seus 2 filhos. Até aí tudo bem, família. Foram procurar alguma outra coisa, tinham recursos, e este homem se chamava Elimeleque. Eu não sei se você sabe o nome Elimeleque, mas esse nome quer dizer: o Senhor, Deus, é o rei. Ou seja, era alguém temente a Deus. Não era só simplesmente do povo, era temente a Deus. E a sua mulher se chamava Noemi. Eu não sei se você sabe o nome Noemi, mas quer dizer ser agradável. Ser agradável, sabe? Então, a gente percebe aqui o seguinte: um casal em que o nome do marido significava meu Deus é rei, tá? E a esposa significava ser agradável. O nome quer dizer agradável, ser agradável. Imagina como esse casal deveria ser um casal bom. Porque o nome dizia, e naquela época, queridos, os nomes representavam muito e as pessoas seguiam os nomes. Hoje você dá nomes a alguém não pelo significado normalmente, mas porque você gosta do nome, acha bonito. No caso de quem é religioso, se for católico, muitas vezes coloca o nome de um santo. Não vejo problema nenhum. Segue um costume e quer que o seu filho se chame naquilo ali. Muitos adventistas, quando tem meninas, colocam o nome de Ellen, representando uma homenagem a alguém que foi muito especial na igreja adventista. Então, não vejo errado você colocar o nome de alguém que você leu, que você viu a história, que você gostou. Mas naquela época, eles davam muito valor ao nome, sabe? E aí, aqui a gente percebe, um era temente a Deus, e o nome dizia, meu Deus é o rei, e a outra pessoa, sua esposa, era agradável. E eles saíram de Judá, de Belém de Judá, e foram morar em
Moabe, na terra de Moabe. O que aconteceu nisso? Eles levaram seus 2 filhos. Os filhos de Noemi chamavam-se Malom e Quilion. Até aí tudo bem, uma família normal, mas eu não sei se você sabe, mas os nomes dos meninos eram diferentes. Eu não quero dizer que eles eram doentes, mas os nomes deles eram sim. O nome Malom quer dizer doença. E Quilion quer dizer desfalecimento. Ninguém chama o filho de doente, com todo respeito, mesmo que esteja ou que seja. E Quilion, desfalecimento, ou seja, enfraquecido. Então imagine um casal bom, um casal temente a Deus, um casal que tinha riquezas, tinha posses, mas os seus 2 filhos tinham dificuldades. Nasceram com dificuldades ou ficaram com dificuldades. E o que eu quero que nós possamos entender é que todas as dificuldades que nós temos, todas as dificuldades que aparecem na nossa vida, nada é por acaso. Às vezes, eu não gostaria que você se falasse para o Senhor assim: por que o Senhor quis isso comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Vocês veem Noemi falando isso? Vocês veem o esposo de Noemi falando isso? Não. A Bíblia diz que eles tinham 2 filhos. 2 filhos. Um se chamava doença. O outro se chamava desfalecimento. No entanto, eles eram felizes. Sabe, queridos? É isso que eu quero que vocês entendam. Todos nós temos as nossas lutas, nossas dificuldades, e uma coisa que eu não posso deixar de falar: nós estamos indo para o céu. Eu e você estamos indo para o céu. Se Deus nos der as coisas e a gente tiver sabedoria de usufruir ela, Deus nos dá as coisas. E se a gente usufruir dessas coisas que Deus nos dá, nós não perdemos o foco, Deus vai continuar dando as coisas. Mas muitas vezes, quando a gente recebe algumas coisas, a gente recebe bênçãos, às vezes a gente trata mal as bênçãos do Senhor. Então Deus retira. Outras vezes, queridos, Deus permite que venham certas situações para que a gente aprenda a confiar ao Senhor naquelas situações. E aí, quando a gente aprende a confiar, o Senhor abre as portas. Então nunca se esqueça, toda dificuldade que eu e você temos, se o Senhor permitiu que chegasse, não quer dizer que foi vontade dele, não quer dizer que ele quis assim porque meu pai era mau, minha mãe era mau, então agora eu estou sofrendo por causa disso. É verdade que a gente sofre erros dos nossos queridos, com certeza. Se eu sair daqui e fizer uma besteira, me jogar aqui na ponte, pegar uma faca e me matar, não estou dizendo que eu vou fazer isso. Deus me livre. Mas se eu fizer isso, como é que vai ficar minha esposa? Como é que vai ficar meu filho? Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando a gente faz alguma coisa de errado, os queridos que nos rodeiam sofrem sim, com certeza. Mas a gente não é culpado por eles. É isso que eu quero que você entenda. Quando você está sofrendo alguma coisa, você sofre por alguma coisa que te rodeia, por algum parente, um filho que fez algo de errado, o esposo, a esposa, você sofre, mas você não é o culpado deles fazerem aquilo ali. Deus vai usar aquela situação para transformar a vida de vocês, tá? Nunca se esqueça disso. E eu quero continuar a história, também desejando aí, eu sei que muitas irmãs já estão desejando também um bom dia a todas, um bom dia a todos também, mas não se esqueça desses conselhos, sabe, queridos e queridas? Nós precisamos ter a certeza de que tudo que Deus permite na nossa vida é porque Ele vai trabalhar. Deus não retira nada.
Ao chegar algo na nossa vida, ou bom ou ruim, Deus vai usar para o bem. E a Bíblia diz que eles casaram, mesmo com o nome doente. Mesmo enfraquecidos, eles casaram com 2 mulheres, cada um com uma mulher, moabita. Uma era órfã. Essa palavra órfã quer dizer gazela, força. Na época bíblica, isso era um elogio, né? Hoje você não vê ninguém chamando o outro de uma gazela. Mas na Bíblia queria dizer que era alguém vistosa, alguém bonita e alguém que trabalha. Porque era um animal forte, robusta. Então, percebe? Olha só como Deus age em bênçãos. E Ruth, o nome Ruth, quer dizer amizade. Ou seja, os filhos tinham nomes tristes, doentes, mas cada um casou com uma esposa que tinha um nome valoroso. Você já percebeu que normalmente é assim, quando tem alguém na casa entristecido, enfraquecido, tem uma outra pessoa que é assim, sabe, bem para frente, bem agitada, como diz assim, ligada no 220? Eu entendo que Deus permitiu que estes homens casassem com 2 mulheres assim, cada uma, né? 2 porque eu estou falando dos 2 filhos, cada um casou com uma. Quilião casou com Orfa e Malom casou com Ruth, filhos de Elimeleque e Noemi. E eles viveram juntos 10 anos. Mas aí o que aconteceu? Morreu o pai, morreu Elimeleque, que quer dizer Deus é o meu rei. E morreu o grande influenciador, patriarca da família. Mas ainda ficou os filhos com as noras, morando ali, talvez no mesmo terreno. E viveram assim 10 anos. Depois desses 10 anos aconteceram, irmãos e irmãs, morreram também os filhos. Agora, você consegue imaginar uma mulher que se chamava Agradável, que tinha um marido chamado Meu Deus é o Rei, com os filhos, perdeu o marido, natural, né? Uma hora vai morrer, e perdeu os filhos, e ficou ela com as noras, num país distante. Moabe era próximo, mas não tem carro, não tem avião, não tinha, era de animal, de carga que iam, não tinha nada. Estavam ainda com fome, estavam trabalhando, estavam com fome, então ela não teve o que fazer, ela disse assim, olha, eu não tenho mais nada, meu marido se foi, estou pobre, meus recursos se foram, meus filhos morreram, eu não sou casada mais com ninguém, eu não posso ter filhos, vocês não podem me esperar para nada, então cada um volte para sua terra. Olha a tristeza de uma mãe. Eu comecei com uma parte bonita, uma história bonita, e depois disso eu só comecei a trazer coisas. Será que a sua vida está assim? Será que a sua vida começou bonita e depois só veio trazendo coisas assim? Ah, pastor, parece a minha vida igual a dela, porque eu também era assim e agora só acontece coisas ruins. Eu quero dizer para você que isso não vai acabar assim. Deus há de restaurar. E olha, queridos, eu quero dizer o seguinte, verso 8 diz assim, ide, disse Noemi, ide, voltai cada um para a casa da sua mãe, e o Senhor use de convosco de benevolência como vós usastes. Sabe? Noemi está dizendo, volta para casa, eu sou amizade, mas o que eu posso dar para vocês? Ninguém vai comer de amizade. Eu não tenho com que trabalhar, mal tenho para eu me sustentar. Eu sou uma viúva e ainda sou desfilhada, eu perdi meus filhos. Não tenho quem vai cuidar de mim. Se eu não tenho ninguém para cuidar de mim, como eu vou cuidar de vocês? Vocês são mais novas, são jovens, vocês não vão ter perspectiva comigo. Voltem para a terra de vocês, voltem para a vida de vocês, voltem para a casa de vocês e vocês vão conhecer alguém do povo de vocês. Já está acontecendo assim com você? Alguma coisa que está destruindo a sua vida, porque destruiu, acabou a família, destruiu. E parece que a única possibilidade é você voltar para o passado, é voltar a fazer as coisas do passado.
Eu te digo uma coisa, queridos e queridas, tudo que está acontecendo com você, se está acontecendo algo errado, não é para você voltar. A Bíblia fala que Orfa voltou, deu um abraço, chorou e voltou. Chorou porque ela não queria voltar, mas ela voltou. Ela abandonou o Deus de Israel e voltou para os deuses de Moabe. Só que aí aparece aparece Ruth. E olha só, verso 15. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos deuses. Volta também tu como a tua cunhada. E olha só o que disse Ruth. Não me inste para que eu te deixe, nem me obrigue para te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei eu, e ali serei sepultada. E faça o Senhor o que me aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Olha só, Noemi ganhou uma filha chamada Ruth. Percebe como quando a gente faz o que é o correto, a gente ganha pessoas para Jesus. Noemi saiu com seu esposo, foram morar numa outra terra, com os filhos. Eu disse que eles eram tementes ao Senhor, e eles influenciaram de tal maneira, que depois da morte dos seus filhos, uma foi embora, infelizmente, mas foi chorando. Talvez não tinha fé suficiente, mas essa aprendeu a conhecer o Deus de Israel. Aprendeu a conhecer que realmente o Deus de Israel é diferente. Os moabitas vinham, sabe da onde? Da descendência de Ló. Ló perdeu tudo porque se afastou de Deus, assim, de viver com Deus e com Abraão. Era sobrinho de Abraão. Ló não perdeu a salvação, mas Ló quis morar em lugares perigosos e perdeu a família toda. Ela sabia da história. Por isso que ela estava dizendo, agora eu não quero me apartar do seu Deus, como o grande patriarca Ló se apartou de Abraão, se salvou, mas se salvou só. Para onde você for, Noemi, você não tem nada para me dar, mas eu vou estar. Ruth estava lembrando que o nome dela quer dizer o quê? Amizade. O nome Ruth quer dizer amizade. E ao dizer amizade, ela estava dizendo, eu sou sua amiga, eu não vou te abandonar. Sabe, queridos, elas voltaram e chegaram à cidade de Belém. Eu termino essa primeira parte para dizer para vocês o seguinte, elas voltaram para Jerusalém, para Belém. Ao chegarem em Belém, o pessoal viu que Noemi estava sozinha, sem o marido e sem os filhos, mas que Noemi estava com alguém, com uma moabita chamada Ruth. E viram que Deus, e por mais que ela dizia, e o povo tinha pena, porque a Bíblia fala que o povo teve pena delas, Deus não desamparou. Eu termino essa primeira parte dizendo o seguinte, talvez a sua vida tenha começado bem lá no alto, como era a vida de Ruth, de Noemi e de Elimeleque. E depois aconteceram coisas após coisas que foram destruindo. No entanto, diante de todas essas coisas ruins, aconteceu uma coisa boa. Alguém aceitou a Cristo. Ruth aceitou a Cristo. Por isso, eu termino essa primeira parte dizendo a todas as irmãs e os irmãos aqui, continue sendo fiéis a Deus. Está sofrendo? Você está em algum local para ir para trabalhar? Porque elas voltaram para Jerusalém. Elas voltaram para Jerusalém para trabalhar. Para Belém. Ainda não tinha Jerusalém. Elas voltaram para Belém para trabalhar. Para trabalhar no período da cevada. Estava na época da colheita. Você sabe que período é esse? Eu estou no Espírito Santo, e no Espírito Santo tem períodos de colheitas, e aí o povo vai para aquela colheita, fica lá trabalhando, depois volta. Sabe? Eu termino essa parte dizendo o seguinte, mesmo diante de todas as tristezas,
Deus mostra esperança no meio das tristezas. Noemi sofreu muito, perdeu os filhos, perdeu o esposo, mas Noemi ganhou alguém. Deus estava mostrando para Noemi que o trabalho deles não foi em vão. Uma moabita chamada Ruth disse: aonde quer que fores, eu estarei ali. Aonde você for adorar o seu Deus, eu vou adorá-lo, porque o seu Deus também vai ser o meu Deus. Continue sendo firme, continue pregando e falando de Jesus, continue falando do seu Deus para os outros, porque mesmo que aconteçam tristezas, mortes, decepções, você receberá hoje uma bênção do Senhor de pessoas agradecendo a ti, a você, o porquê você tem sido fiel a Deus. Mais uma vez eu desejo um bom dia a todos e a todas as irmãs e os irmãos que estão nos assistindo. Nós vamos fazer uma oração, mas lembro mais uma vez, amanhã nós vamos começar um pouquinho mais cedo, 6h30. A escola aqui do Isaac mudou, está começando às 7h, então eu sei que em outros lugares também vai estar começando mais cedo, então eu vou antecipar. Amanhã então vai ser às 6h30, tá bom? Continuaremos a segunda parte. Aí nós vamos conhecer a parte que Deus restaurou completamente a vida de Noemi e de Ruth. Durante essa semana eu convido a todos a assistirem a programação à noite com o pastor Luiz Gonçalves. Então, durante a noite, durante essa semana, nós não vamos estar fazendo lives à noite, mas eu vou estar gravando vídeos dos eventos finais. Vou seguir aquele livro de Ellen White, Eventos Finais, aquela compilação de Ellen White. Sacudidura, decreto dominical, pragas, afastamento das cidades, saindo das cidades, indo para os campos. Então eu vou pegar um capítulo, vou fazer um vídeo daquele capítulo, vou pegar outro capítulo, vou fazer um vídeo, vou mostrar algumas coisas, mas aí eu vou postar no meu canal do YouTube. Vou apenas colocar no Facebook que está lá no canal e vou botar o link. Mas a gente não vai fazer nenhuma live até para não atrapalhar a Semana Santa, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder ver meus irmãos e irmãs aqui, gente que está longe, está lá do outro lado do mundo, que Deus possa abençoar também. Eu vou evitar dizer nomes aqui, porque se eu disser nomes eu vou ter que dizer o nome de todo mundo. Mas todos que estão aqui, eu estou olhando todos aqui, são muito especiais para mim. Para minha família, para minha esposa também e para o meu filho. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos aqui terminando essa meditação para começar o dia. Alguns já começaram, né? Meu filho já está assistindo online lá a escola, a aula. Abençoe os irmãos e as irmãs aqui presentes, essas pessoas tão especiais para nós, para mim, para minha família. E se são especiais para mim, eu tenho um profundo carinho e gratidão por eles e elas, eu sei que mais ainda são especiais ao Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por eles e por mim também. Pai, hoje aprendemos um pouquinho a história de Ruth e Noemi. Amanhã nós vamos aprender a segunda parte. E mesmo que a gente tenha passado situações ruins, como Ruth, como Noemi, nos ajude a perseverar na Tua palavra. Nos ajude a continuar falando de Jesus para o outro. Porque em algum momento, essas pessoas que ouviram Jesus através de nós, podem se tornar adoradores do Deus eterno. Abençoe cada família aqui presente, abençoe aos outros que estarão compartilhando, abençoe que vão estar assistindo o futuro. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês ricamente. Até amanhã, nós vamos começar às 6h30 amanhã. E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, tá bom?